Ô Mauro César Pereira, o Claudinho tem essa situação com o Flamengo. O Claudinho já deixou claro, já está deixando claro o que ele quer. Ele quer a negociação com o Flamengo. O Zenit não estava flexibilizando em nada, não estava cedendo em nada. Ou paga ou não vai. Parece que agora, eu quero saber de você a informação, você está mais bem informado que eu, parece que o Zenit agora aceita diminuir valores. E o que eu li hoje é que o Flamengo já tem um teto. O Flamengo já tem um teto do que ele pode pagar no Claudinho, que seria ali de cerca de 15 milhões de euros. Quero saber se é isso mesmo. E tem grandes chances do Flamengo trazer, que aí é um reforço de peso total e caríssimo, né, Mauro? O plano sempre foi esse, né? O Flamengo chegou com 12 para chegar num teto de 15. A gente vem falando isso já há algum tempo. Ele custou esse valor, né, pro Zenit. E essas contratações, o pessoal fala, à vista parcelado. Em geral, sempre é parcelado. Ninguém compra um jogador de 15 milhões, 20 milhões de euros à vista, mesmo os times europeus. O fulaninho foi vendido por 60 milhões de euros. Aí chega um Pix 60 milhões de euros. Não chega um Pix 60 milhões. Você paga um valor e depois daqui... Geralmente são parcelas até mais espaçadas, né? A cada semestre uma pancada forte. Tipo apartamento quando o cara paga lá nas chaves, né? Tanto agora, tanto não sei quando, o cara separa uma grana, paga... Mal comparando, é mais ou menos isso. Você vai pagando ao longo do tempo. Então, 4 anos pagando, 5 anos pagando. E geralmente esses créditos que o clube que vende, o jogador tem, eles são utilizados no mercado. Você vai contratar de outro clube, você fala, eu tenho tanto para receber. Por exemplo, o Flamengo usou muito em contratações créditos que tinha do Real Madrid. O Palmeiras pode fazer isso também. Vendeu o Vinícius, vendeu agora o Endrick. Então o Palmeiras tem dinheiro a receber do Real Madrid, com toda certeza. O Palmeiras pode chegar amanhã no Racing e falar, olha, eu tenho tanto para receber. Essa é a garantia. O Real Madrid não vai me dar um calote. Eu vou receber essa grana e vou te pagar. Então, evidentemente, não é à vista. Isso aí vai ser parcelado se o negócio for concretizado. Só que, pelo que eu sei, ainda continua bem difícil, porque o jogador quer, mas os caras não vão vender assim tão facilmente. E enquanto a janela se arrasta, gente, a tendência é essa queda de braço continuar em várias negociações. Por que o último dia de janela é tão movimentado? Porque é a hora da verdade, ou dá ou desce. Não tem mais conversa aqui, irmão. Ou faz ou não faz o negócio. Não tem mais aquela história de ficar protelando. Você pode reparar, no último dia é uma loucura, né? As redes sociais ficam bombando, os sites, o pessoal que cobra esse mercado. Por quê? O cara segura até o final. De repente, chegou no último dia, a melhor proposta que eu tenho é essa aqui, eu vou fechar agora. Agora eu estava esperando uma outra que podia pintar. Então, é natural que se retarde, que se protele ao máximo. E claro que eles vão ficar segurando. Quando chegar é provável que esse negócio, se for fechado, seja numa reta final. É 2 de agosto, né? Hoje ainda é dia 2 de agosto, 20. Então temos ainda aí 13 dias, aproximadamente. É um período razoável. Mas, assim, é uma negociação que vai se arrastar mais um pouco. Eu não vejo, do ponto de vista rubro-negro, com tanto otimismo essa coisa de, os caras aceitam negociar. Sim, aceitam negociar. Agora, em que base? Isso que a gente tem que ver como é que vai ficar. Porque o jogador que é vindo já sabe, eu acho até natural. É bom sempre lembrar, para quem eventualmente não se tocou, que em condições normais, jogar no Zenit significa atuar, ele é campeão russo, jogar Champions League, atuar contra times ingleses, contra times alemães, italianos, franceses, né, espanhóis, e de repente você está jogando só Copa da Rússia e Campeonato Russo, porque devido ao conflito com a Ucrânia, a guerra, os times da Rússia não estão jogando competições internacionais. Então perde muito a atratividade, né? Do ponto de vista profissional, estou jogando só dentro daquele país ali, qual a repercussão que tem? Ele joga pra caramba do Campeonato Russo. Quem fica sabendo? Quem é russo e talvez algumas daquelas antigas repúblicas soviéticas ali que devem ter influência do futebol russo, né? Os jogos devem passar na televisão ali, sei lá, Cazaquistão, Azerbaijão, ali de repente passam ali os jogos ali, né? E alguns países ali vizinhos, né? Na própria Ucrânia, não sei se passa agora com a guerra, talvez não. Então, assim, é um alcance pequeno. E aqui você está no seu país, vai ganhar um salário europeu, você vai jogar Libertadores, jogar o Brasileiro, é bem mais legal do que jogar só a competição dentro da Rússia, né? Quando você pode jogar Champions League, não, muda completamente. Até porque jogando a Champions, você tem a chance de chamar a atenção de um clube desses países, desses mercados mais interessantes e Copa do Mundo aqui na América do Norte, na América, né? Na América, no continente. A seleção brasileira. O Diniz vai ver o Claudinho jogando no Zenit ou no Flamengo? Né? O Diniz que vai fazer as convocações. O próprio Ancelotti, quando assumir no ano que vem, ele vai ver muito mais jogos do Flamengo do que do Zenit, óbvio. Mas pelo perfil do Zenit, quando ele virar técnico russo, né, que tem dinheiro de sobra. Isso a gente já falou do gás, não precisa de dinheiro. Você acha que ele cede pela pressão do jogador ou não? É difícil, eu acho bem difícil. Agora, aquela coisa, a gente falou agora do Suárez, né? Quando o jogador não quer ficar, cria uma situação insustentável. Se eles recuperam o dinheiro investido, pode ser que eles aceitem
desde que eles tenham uma grana garantida para poder fazer uma outra contratação. O que o Flamengo não parece nem um pouco interessado é colocar jogador na negociação, como faz o Corinthians, né? Como fez com o Matheus França pode ser vendido, pode ser para o Crystal Palace, para o Chelsea, que são os clubes interessados, mas colocar numa troca, até agora isso não entrou em cogitação do clube brasileiro. Mas eu ainda acho que é uma negociação difícil, porque aceitar negociar, ok, aceita conversar, mas em que base? Né? Ainda é um jogador caro. O teto do Flamengo sempre foi esse, torno de 15 milhões para contratar o jogador. E não é só 15 milhões de euros, né, Mauro? Que as pessoas falam, é muito... ainda tem o salário. Porque um cara desse vai vir pro Brasil, o salário dele na Rússia é de mais de 5 milhões de reais. Fácil, por mês. Se você converter o euro. Um cara desse não vem pro Brasil para ganhar menos de 2. Você acha que ele ganha menos de 2 milhões por mês? Acho que ele deve ganhar parecido com o Gabriel ali, né? 1 milhão e alguma coisa, né? Porque ainda tem isso, né? É um altíssimo valor. Por isso que o Flamengo pode ter tem essa galera que ganha 1 milhão e pouco lá no clube, né? Alguns, não é só o Gabriel. Tem alguns caras que ganham um salário acima de 1 milhão de reais. Eu acho que ele vai entrar nesse grupo aí. Também tem isso. Quando o cara vem de lá, ele sabe que ele não vai ter o mesmo salário, vai ganhar menos. Não vai ganhar a mesma coisa, evidente. A mesma coisa, se o Suárez tivesse ido para a Arábia Saudita, onde tem vaga para todo mundo, né? Tem 1 milhão de vagas lá para ele teria ganhado mais do que ele ganha aqui no Grêmio, embora o Grêmio pague... se ele vai ganhar no Inter de Miami, que ele ganha no Grêmio. Tem até essa dúvida. Não sei não. Se o Inter de ganha. Miami... Não, aí ganha. Não sei, tem dúvida. Ganha. Ainda mais com o clube sem ter que gastar tanto para tirar ele do Grêmio? Pode ser, mas o Inter de Miami lá é um dos times mais... É uma merrequinha de time. Agora que é uma merrequinha, mas levou o Messi. Pois é, tá dando uma aprumada. O Messi agora é um dos donos do clube. Vai ser no final. Porcentagem. Então, mas nem campo eles têm direito, sem treinamento deles cheio de gente em volta. Não é dos grandes. Agora eles estão dando uma aprumada. Mas hoje, até o centro de treinamento tiveram que mudar. Fica no meio da rua, as pessoas andando, entrando, saindo. É bem esculhambado o tal do Inter Miami lá. Não é? Não. Tem o Galaxy, que é um time mais tradicional, tem o DC United, tá, mas esse aí não. O Orlando é muito mais organizado que esse time aí. Esse time é bem... Ele é um dos últimos a entrar lá, ele é bem esculhambado. Claro que vai. Não vai deixar o treino aberto, né? Com todo mundo entrando para ver com o Messi lá. Mas hoje, data hoje, não sei se eles vão estar muita bola. Pode pesar numa situação dessa é o mercado, né? Um mercado muito grande. No caso, os americanos não ligam muito ao futebol, mas você tem Copa do Mundo, toda uma população, a Copa do Mundo, toda uma população latina, né? E de outras partes do mundo que gosta de futebol. Eu lembro que quando o Ibrahimovic foi jogar no Los Angeles, né? O que se falava da remuneração dele não era tão alto, mas ele tinha uma série de penduricários ali, de ações comerciais e tudo, mercado monstruoso, o Ibra midiático ao extremo, né? Então, evidentemente, ele ganhou muito dinheiro lá. Então, de repente, o salário pode não ser tão alto, mas o que vem junto, pode ser. Né? E pode ser que eles façam uma composição, né? Messi e Suárez, né? A dupla que jogou no Barcelona, se reencontrando. Provavelmente vai estar na próxima Copa. Só falta o Neymar para formar o trio, que era o trio, né? Olha, não duvide. Só falta o Neymar, exato. A questão do Neymar é que ele tem que pagar a multa lá a do Neymar é caríssima para tirar do PSG. O PSG não vai liberar, assim, de graça, né? Ele renovou o contrato, inclusive, né? Tirando o Claudinho, Mauro, aproveitando aqui que daqui a pouco você vai sair, tirando o Claudinho, o Flamengo tem algum nome forte? Porque o Wendel, você já falou, o Flamengo vai fingir interesse, se pintar... Então, uma facilidade, pode ser que aconteça, mas não é a prioridade. A prioridade é o Claudinho. O De La Cruz o Flamengo ainda quer, mas agora eu acho que o torcedor tem que esquecer. Pro ano que vem pode ser que ele seja contratado. E tem saídas possíveis, mas depende muito aí de encontrar onde encaixar jogadores no mercado, né? Caras que são pouco utilizados ali, né? E tem uma situação que tem comovido alguns torcedores na rede social, é do Rodrigo Caio, né? Que ele está disponível lá para jogar, mas ele não entra nos jogos. Nesse último jogo, Fluminense e Flamengo, entrou o Pablo no final, mas não entrou ele, né? O Pablo não tinha jogado ainda com o Sampaoli. Foi uma necessidade, né? Ele tinha 2 zagueiros. Até pelos serviços prestados a ele pelo clube. Mas é uma situação complicada, porque é um jogador também que... Aí assim, vamos tentar também ver, né? O Rodrigo Caio não consegue jogar regularmente, né? Quando o Flamengo renovou com Diego Ribas, Diego Alves, Felipe Luiz e tal, houve muitas críticas. Vários veteranos. O Rodrigo Caio não é veterano, mas tem críticas que são complicadas. Como é que faz? Né? Renova de novo? Renova com contrato de produtividade? É complicado. Acho que o caso dele vai ser resolvido mais pelo final do ano. Eu acho uma pena, porque eu acho o Rodrigo Caio, assim... Eu sempre falo, ele e o Renato Augusto, assim, a vontade desses caras jogar futebol é uma coisa impressionante, porque eles têm muitas questões físicas e eles superam, então aí jogando disponível, no caso, não está jogando que o técnico não quer. O Renato voltou agora a jogar pelo Corinthians, porque o jogador, pelo que eles passam, outros caras já teriam desistido. Tem que ter muita força de vontade. Não é só questão, o cara ganha bem, não. Ganha bem, tá, mas, cara, é um martírio. O cara se machuca e volta de novo. Aí quando joga 2 partidas, sente de novo uma outra lesão.
Não é fácil, né? Não é fácil. Tem que ter muita perseverança. Aconteceu com o Zico, que daqui a pouquinho vai estar aqui na PAN. O Zico jogou muito tempo com uma perseverança, força de vontade absurda. Outros teriam desistido já no meio do caminho, quando ele teve aqueles problemas todos de joelho lá do Márcio Nunes. Eu estava naquele jogo. 85. E Mauro, janela, né, também pode perder jogador. Matheus França, como você falou, o Flamengo recebeu proposta oficial do Crystal Palace, né? Palace. 15 milhões de euros, além de 5 milhões de euros em variáveis, ou seja, a negociação poderia chegar a 107 milhões de reais. Até o momento, o Flamengo não respondeu à proposta dos ingleses e avalia com calma. Inicialmente, a pedida para abrir negociação por Matheus França era de 25 milhões de euros. Você acha que tem grandes chances do Matheus França? E lembrando também, Vitor Hugo, que está se destacando agora ali como segundo volante no Flamengo, despertou interesse do Lyon, que vê no volante as características parecidas com as de Lucas Paquetá. No entanto, ainda não há uma proposta oficial. Tem uma chance desses caras saírem do Flamengo, Matheus França e Vitor Hugo nessa janela? Essa do Lyon é especulação, né, por enquanto. A do Matheus é concreta, né, o interesse do Palace. Os dois clubes têm ali participação do João Textor, né? No caso do Palace, ele é acionista, acho que minoritário, né? E no Lyon, não, ele que está mandando lá, como mandando o Botafogo. Assim, o Matheus França, eu acho que a chance desse negócio vingar passa que variáveis são essas, né? Se colocar lá que o cara tem que ser campeão da Premier League, não vai rolar. Agora, se forem variáveis do tipo jogar metade das partidas como titular, marcar 5 gols do campeonato, dar 5 assistências, números compatíveis com um jogador jovem chegando na Premier League, aí pode ser. Mas eu acho que o Flamengo vai tentar subir de 15 para alguma coisa e colocar variáveis que possam chegar em torno desses 25. Se chegar perto disso, eu acho que pode acontecer um negócio sim. Mas a venda dele não é necessária para contratar o Claudinho, são coisas distintas, né? Mas é um jogador que eu acho que vai acabar sendo vendido. O Vitor Hugo, acho que tenho minhas dúvidas se vai acontecer realmente alguma coisa, porque não tem nada assim concreto, né? Já o Matheus não, já houve uma tentativa do Newcastle antes, aí agora o Chelsea interessado de fato e o Palace chegando agora sim para valer, ó, quero o jogador. É notícia mesmo, né? Aí não tem especulação, não tem especulação de mercado. Bom, tem essa situação, ô velho Vamp, e quem vai estrear pelo Flamengo é o Alan como titular, pelo jeito. Por quê? Porque o Thiago Maia vai desfalcar o Flamengo, né, contra o América Mineiro, e também, né, o Pulgar. O Pulgar não joga. A tendência é que o Alan seja titular pela primeira vez. O Alan já entrou e já entrou bem quando ninguém imaginava. Você acha que o Alan vai ser titular do Flamengo, principalmente por essa situação do Sampaoli? O Sampaoli insistiu pro Alan. O Alan mesmo revelou na coletiva que ele ficava, Alan, e aí, vai sair ou não vai? Ele voa, mas calma, ou seja, ele é ansioso. Você acha que o Alan vai se firmar como titular do Flamengo? O titular que eu digo é ser titular nos principais jogos. Vai. Chegou, já jogou, já está no seu segundo jogo. Naturalmente vai ser o titular, a saída de bola com o Alan perfeito, o São Paulo gosta, titular absoluto, mandou contratar, ligou, vem logo, não sei o quê, e com o São Paulo ele vai jogar. E ele é melhor que os outros que estão lá? Pra saída de bola, eu acho ele o melhor de todos que tem ali. Saída de bola. O Gerson é outra característica, o Thiago Maia é outra, acho que o Thiago Maia chega mais à frente, tem um passe final melhor, chuta, arremata melhor de fora da área, mas pra saída de bola... Bom, a gente fala sempre que está entre os melhores volantes da história do futebol brasileiro. Quais seriam os seus dois volantes do Flamengo? Olha que tem nome, hein? Você tem Pulgar, você tem Thiago Maia, você tem Vitor Hugo, você tem Gerson, você tem o Alan, o Gerson muitas vezes se adiantando um pouco mais. O Alan e Gerson. Alan e Gerson, mas provavelmente ele vai botar Alan, Pulgar... E os caras falam assim, mais dois canhotos não joga. Vai lá ver a seleção francesa, quem é os volantes lá. Os caras falam, mais 2 volantes canhotos, vai lá. Pega a seleção da França. Você fala, né? Bom, coisa boa, não pode. Mais 2 não pode. Então bota 2 cabeçudos, uma perna direita e uma perna esquerda. Essas coisas de maluco, cara. Os caras falavam assim, como é que joga Gabigol e Pedro? E na época o Corinthians tinha um ataque com Léo Natel e Mosquito. Eu digo, Pedro e Gabigol não pode, mas Léo Natel e Mosquito não pode. O Jonathan é maluco, mano. Pelo amor de Deus. A gente vai para um break. E tem treinador que abraça essa causa. Break na Rádio Jovem Pan. Seguimos no YouTube com 46 mil pessoas. Deixa o seu like.
Bom, tem essa situação, né? O Flamengo deve ter os reforços para enfrentar o América Mineiro, né? Porque Pedro e Bruno Henrique deram passos na recuperação nessa quarta-feira. Treinaram normalmente com o grupo. Olha aí a notícia que você queria saber, ó, do Bruno Henrique. Vamos lá, bota aí. Bruno Henrique tá recuperado. Treinaram normalmente com o grupo, Pedro e o Bruno Henrique. Devem aparecer entre os relacionados. Eu não botaria o Bruno Henrique nem relacionado contra o América Mineiro de jeito nenhum. Tudo bem, relacionado para ficar ali no banco, Maracanã cheio, gritando, ok. Agora, arriscar o Bruno Henrique, não. Deixa o Bruno Henrique pro jogo contra o Grêmio, deixa o Bruno Henrique pro jogo de ida da Copa do Brasil. Não precisa. Não precisa botar o Bruno Henrique contra o América Mineiro. Essa é minha opinião. O Fabrício Bruno é outro que está reintegrado após uma torção no tornozelo. E o Davi Luiz fez apenas atividade em campo com fisioterapeuta. O zagueiro deixou o gramado contra o Fluminense com dores no adutor da coxa e vai ser reavaliado no sábado. O Pulgar ainda trata uma lesão muscular na coxa e não joga contra o América Mineiro. Ou seja, um Flamengo com retorno de muitos jogadores, o que pode ser uma baita notícia aí para esse jogo de ida da Copa do Brasil contra o Grêmio, tendo ali à disposição Pedro, Bruno Henrique, Fabrício Bruno, Flamengo praticamente com força máxima para esse jogo de ida contra o Grêmio na Copa do Brasil. Você tá rindo do quê? O Grêmio deve estar rezando, Flávio. Eu aqui. Tomara que eles vejam igual aquela parada da data FIFA, que a gente mete 4 e fecha no segundo jogo do Maracanã, que é mata-mata. O Grêmio deve estar... Você apostou nesse jogo, né? Lógico. Você apostou 100zinho, né? 100. Tudo que for contra o Flamengo, eu tô dentro. Livian Weber apostou também. Só que Livian Weber é jogo. Cada jogo nosso, Flamengo e Grêmio, é 100. Mas eu sou masoquista. Eu gosto sempre contra o Flamengo, eu gosto de sofrer um pouquinho. Mas se der certo, eu vibro. Ah, é? Tem uns 600 de caixa ainda, dá pra eu medir. Tá com caixa Gente, ainda? não, é brincadeira. Ele cria número, ele vai criando. Ele fala qualquer coisa. É bom ele pensar assim, que eu fico roubando ele. É bom ele achar que ele tá com caixa. Eu tenho 600, que ele tá... É maravilhoso. Aí eu sou Inter, que o Eduardo Cudê assumiu agora. Vai pegar o... Aliás, o Cudê foi embora, largou o time na mão e trouxeram de volta, né? Lembra que ele largou no meio do campeonato? Não, vou lá pro Celta. Vai pagar a multa, por isso que... Ficou lá meio-dia e voltou. Agora... Apostei no Inter, apostei no Olímpia do Paraguai, de vencer o Olímpia do Paraguai, e apostei no Grêmio, 300, 100 de cada. É difícil, hein? E se chegar ao Mundial, eu acho que eu vou apostar no time do Guardiola. Eu acho que eu vou. Mas aí vai ser... grande o negócio. Milão, né? Ele quer 2.000. Aí, bom, aí um monte, viu, A gente tá voltando aí, né, pra Rádio Jovem Pan em 10 segundos pra falar sobre o Neymar, hein? Neymar... Então o Bruno Henrique já voltou a treinar, tá treinando já? Estamos voltando pra rádio. Fala só isso aí pra todo mundo. De volta, hein? De volta à Rádio Jovem Pan, agora na rádio e no YouTube. Vamp, o que você tá perguntando? O Bruno Henrique já tá treinando com bola? Bruno Henrique voltou a treinar. Eu gosto do Bruno Henrique. Bruno Henrique tá recuperado. Nossa. Ué, você gosta do Bruno Henrique, mas pra você é péssimo ele voltar contra o Grêmio, porque vale te lembrar que você apostou no Grêmio. Eu gosto do ser humano, irmão. Aí sim. Quero que o Bruno Henrique esteja bem. Aí sim. Vai jogar, mas não vai fazer gol contra o Grêmio, mas vai estar jogando. É um baita moleque mesmo. E ó, uma notícia ainda pro torcedor do Flamengo e do Palmeiras, né, que estão ligados aqui na gente, até porque são milhares de pessoas, tanto no YouTube quanto na rádio, o Scarpa desmentiu tudo, hein? Tem aí a notícia que ele não está sendo aproveitado no Nottingham Forest e aí vai ser liberado para negociar empréstimo com clubes brasileiros. O Scarpa foi nas redes sociais dele e deixou claro que é tudo mentira. O próprio Flamengo, né? Isso eu apurei. O Flamengo estava interessado, estava de olho. O Palmeiras também. Eu vi muitas notícias de que estaria de olho, mas o Flamengo já diz que desistiu. Porque o Scarpa já falou que quer ficar na Europa, que esse é o objetivo dele nesse momento. A negociação não foi aberta, já que o jogador informou que deseja permanecer no futebol europeu. Nas últimas semanas, o Flamengo entrou em contato com empresários do jogador. Algumas condições até entraram em pauta. Valores, inclusive, agradaram ao staff. Só que o Flamengo aguardou a resposta do Scarpa e logo depois ouviu
que o jogador não tem interesse em voltar ao futebol brasileiro. O Scarpa que sempre disse, né, que ele queria morar na Europa, que ele queria construir uma vida na Europa. Ele saiu do Palmeiras por isso. E o Palmeiras, ele tinha um ambiente maravilhoso, era o melhor jogador do país na época. O Palmeiras queria muito que ele ficasse, oferecia aumentar o salário. Mas aí ele explicou várias vezes, era uma ideia, filosofia de vida. Quero morar na Europa, quero conhecer novas culturas. Ele é um cara diferenciado mesmo. E aí ele falou, aí nem importa muito. Ele foi pro Nottingham, teria ido, imagino eu, para outro time, mesmo que fosse na Série B da Inglaterra, que aliás é um baita campeonato, porque ele queria mudar, ele queria ir para outro lugar. Ele já falou que tem projeto de morar nos Estados Unidos por um tempo, é projeto de vida do cara. Então eu fiquei muito surpreso quando surgiu essa cascata aí de que ele estaria voltando pro Brasil. Falei, maluquice, pô. O cara foi há um ano, menos de um ano, e já vai voltar com tudo aquilo que ele tinha na cabeça. E até lembrei que o William, quando teve essa recaída, se arrependeu profundamente. Deixa o Scarpa quietinho lá. Se não for para ficar no Nottingham, vai para um outro time, não tem problema nenhum. O negócio de voltar é complicado. Só passando a situação dele lá no Nottingham, né, o Flávio? Ele atuou em 10 jogos pelo clube inglês só. Jogou muito pouco. Em abril, ele sofreu uma lesão no joelho, na sequência, uma lesão na panturrilha, e a tendência é que retorne às atividades normais com o grupo nos próximos dias. Mas mesmo quando ele estava bem, ele não estava sendo muito aproveitado. Não, ele não jogou, não foi aproveitado nunca. Nunca conseguiu mostrar a bola que ele jogou aqui. Ao contrário do Danilo, que não começou legal, e depois jogando de meia avançada, quase meia ponta de lança, começou a jogar no ataque, fazer gol e tal. O Danilo agradou. Em outra posição, outro Danilo, outro jogador. O Scarpa não. O Scarpa ainda não conseguiu se fixar legal lá, não. Mas acaba conseguindo, tem que dar um tempo pra ele. Pô. E é aquilo, ele quer. O Scarpa quer jogar no futebol europeu. O Flamengo abriu negociações. O Flamengo queria o Scarpa, até você ontem falou, né, Vamp? Eu tô sentindo que o Scarpa vai pro Flamengo. Ex-Fluminense brilhando no Flamengo de novo. Ó, quem tem? Vamos lá, Gerson. Pedro. Ayrton Lucas. O Kennedy não brilhou, mas foi também. O Chelsea pediu de volta, não foi o Flamengo que... Não, sim, mas ele não brilhou aqui. Mas não deu tempo porque o Chelsea pediu de volta, né? Tem vários outros também. Eu tinha outro que eu lembrava, que jogou no Fluminense também e no Flamengo. Revelação de Xerém, você sabe que cedo ou tarde irá pro Flamengo. O Flamengo revelou. O Flamengo fala assim, ó, deixa o Fluminense, deixa ele lá revelar pra lá, que revela. Se precisar de uma ajudazinha pra... Engraçado que quando os caras vêm e falam, pô, o Gerson sempre fui flamenguista, se tiver algum problema lá com o Xerém, precisa dar uma melhorada no gramado e tal, o Flamengo banca. Um dia ele será nosso, né? Então... tem jeito. Então, por enquanto, o interesse do Scarpa é continuar na Inglaterra. É notícia aí tanto pro Palmeiras quanto pro Flamengo, porque eu também vi notícias de que o Palmeiras queria estudar um retorno do Scarpa também, até porque desde que o Scarpa saiu, o Palmeiras joga pior, hein? Gente, o Palmeiras joga pior. O Scarpa saiu agora em dezembro, viu, velho? Eu sei. Janeiro. 7 meses que ele tá lá. 7 meses. Não dá, não tem o menor sentido. Ele já pegou o campeonato... A Premier League, o bonde andando, principalmente ele estava em último lugar, estava muito principalmente, mal. Você sabe que o mês de dezembro é aquele box day, né? Jogo atrás de jogo. Terrível. Ele chegou, tinha que se adaptar. Se eu sou o clube, eu dou mais um ano pra ele. Ele não conseguiu. O Danilo já, né? Se você fazer comparação, o Danilo foi melhor. Mas isso não quer dizer muita coisa. Pode ser que não role no Nottingham, pode rolar em outro time. E aí tem muito. O mercado europeu, normalmente são os mesmos empresários. O cara acerta aqui, coloca no outro. E às vezes o cara não consegue jogar na Europa também. Acontece isso, pode acontecer. Mas isso é lá na frente, né? Não vai chegar em um mau projeto de vida, não sei o que e tal, chegar lá em novembro e já volta agora. Não tem o menor sentido isso. Ó, tem um que não era da base, que eu lembrei aqui, e que chegou agora, que é o Alan. O Alan foi do Fluminense, depois foi pro Liverpool. Não, ele é do Inter. Não foi da base, mas brilhou no Fluminense. Ele brilhou mesmo no Fluminense. Ele veio da base do Inter, né? Aí ele vai pro Liverpool. Vai pro Fluminense. E aí ele vem pro Fluminense. Jogador normalmente que joga no Fluminense se dá bem no Flamengo. O Flamengo já sabe disso.